Bom dia, meus amados, a paz do Senhor. A paz do Senhor esteja contigo, a paz do Senhor esteja na vida de vocês. Vamos falar um pouquinho, um pouquinho de Jesus. Quando ele sofreu naquela noite, antes dele ser pego, antes dele ser preso, como ele sofreu, naqueles momentos angustiosos, ele sofreu por aquilo, quando ele começou a suar sangue, que ele viu como que seria a pressão do inimigo. O que Jesus fez? Ele foi para o monte orar. Meus amados, Jesus foi para o monte orar, porque ele já sentia a repressão, ele já sentia o medo, ele já sentia o pavor, ele já sentia o pecado da humanidade. Então isso estava mostrando para Jesus o que ele ia passar. E ele foi para o monte orar. Chegando no monte, Jesus subiu e falou para os seus discípulos: vigia, vigia que eu vou estar orando ao meu Pai. Jesus orou. Quando Jesus orou, ele não orou só por ele, pela aquela dor, pelo aquele medo que ele estava passando naquele momento, não, meus amados. Ele orou, sabe por quem? Ele orou pelos discípulos dele. Por que Jesus orou pelos discípulos dele? Jesus já sabia que Pedro ia negar ele 3 vezes. Jesus sabia que Judas ia trair ele. Então, ele orou. Ele orou para que Deus tenha misericórdia deles. Ele orou para que Deus possa olhar para dentro do coração daqueles discípulos e não deixar que Satanás tomasse conta dele. Orou por eles e disse ao Pai: Senhor, afasta todo o mal deles. Não deixa que nenhum mal aconteça com eles. Entende, meus amados? Então, o que eu estou falando isso? Nós estamos em véspera de Páscoa. Amanhã já é Páscoa. Amanhã já é o dia que Jesus Cristo ressuscita, Perante a Bíblia, hoje Jesus Cristo está passando por uma guerra. Que guerra é essa, meus amados? A guerra lá no inferno. Sim, Jesus foi até o inferno, meus amados, por nós. Jesus foi até o inferno, para quê? Para pegar a chave ali, a chave do inferno, para que ele possa entrar e sair a hora que ele quiser, para que ele possa mandar em tudo que está ali. É verdade, meus amados, Jesus fez isso. Jesus, ele foi para o inferno para ele pegar a chave de lá e ele dizer: eu sou filho de Deus e ninguém pode comigo aqui. Meus amados? Olha que coisa linda. E Jesus ressuscitou ao 3º dia. Jesus apareceu, para Maria. Jesus apareceu para os seus discípulos. Jesus apareceu, meus amados, e ele confiou, ele mostrou: estou aqui, veja, sou eu, olha as marcas na minha mão, sou eu, estou aqui. Agora vocês acreditam em mim, agora vocês podem confiar em mim. Porque sou eu o verdadeiro Filho de Deus, sou eu o Messias. Foi isso que Jesus fez. Porque mesmo depois da morte dele, muitos duvidaram que Jesus ia ressuscitar. E Jesus já tinha avisado para os discípulos deles. Jesus já tinha avisado. Jesus falou assim: vai acontecer tudo isso comigo. Jesus avisou para Pedro: Pedro, antes que o galo tocar, você vai me negar 3 vezes. E antes disso, como eu falei, que Jesus tinha orado lá no monte, Jesus orou para que Deus cuidasse do coração de Pedro, para que Deus cuidasse dos discípulos dele, porque Jesus já sabia que Pedro ia fazer isso, então Jesus orou para que Pedro não saísse do caminho de Deus, Jesus orou por Judas. Sim, meus amados, Jesus orou por Judas, porque Jesus sabia que Judas ia trair ele. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que Judas ia trair ele, Jesus deixou que isso acontecesse. Tudo por amor a gente, por amor a nós. Porque se Jesus não passasse por todo aquele sofrimento, meus amados, a gente não teria a salvação hoje. Não teríamos mesmo. Olha, meus amados, quando Jesus estava naquela cruz,
né? Ele sentiu o peso do nosso pecado. Jesus sentiu o peso daquela cruz, meus amados, porque não era só o peso daquela madeira, né? Não era só o preço daquelas chicotadas, não. Não era só isso, meus amados, não era só isso. Era o peso mesmo do pecado. O pecado estava ali com Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo ir ao monte orar, Jesus transpirava sangue, porque ele sabia o sofrimento que estava por vir. É. Olha, a única coisa que eu peço para vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, abre os olhos. Abre os olhos, tenha fé, acredita no nosso Pai. Não deixa que esse sofrimento de Jesus que teve naquela cruz seja em vão, meus amados. Vamos passar a palavra, vamos seguir o caminho, porque Ele está voltando. Ele está voltando. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, recolheu Jesus ao céu. Não é? Só que agora ele vai trazer ele de volta, mas ele não vai ficar nesse mundo cheio de pecado, não. Ele só vai vir buscar os dele e vai subir novamente. Então, meus amados, essa é a mensagem do dia para vocês. Que Deus abençoa do fundo do meu coração. Que Deus possa estar com vocês nessa Páscoa, que essa Páscoa possa trazer para vocês luz, que essa Páscoa possa trazer para vocês refletir dentro do coração, ilumina a vida de vocês. Eu coloco isso na vida de cada um de vocês que esteja ouvindo essa palavra. Sabe, meus amados, que tenha mais amor, que tenha mais confiança, que tenha mais fé, que tenha mais o convívio do Espírito Santo dentro de vocês. Em nome do Senhor Jesus, eu digo isso com as palavras e com a certeza que Deus vai fazer a obra, que Deus está fazendo, meus amados, porque Deus coloca eu para falar isso para vocês, coloca outras pessoas para dizer isso para vocês, coloca outras pessoas para poder passar para vocês. Então, gente, não cala, fala, mostra para o mundo que Deus está amando vocês, que Deus está querendo vocês, que Deus quer que vocês estejam com o coração restituído, aquebrantado, para que eles possam dar a salvação. Fica com Deus, em nome do Senhor Jesus. Um ótimo dia para vocês. Amém.